Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de Química, a matéria mais linda de todas? Vamos lá então! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cálculo estequiométrico. Sim, é a nossa aula, uma das mais importantes. Então começaremos nessa aula agora a introdução ao cálculo estequiométrico. Como assim? Primeiro, eu preciso que você entenda que toda a tabela periódica tem os seus elementos com massas baseadas no carbono 12. Como assim, professora, no carbono 12? Sim, no elemento carbono, que é um dos elementos mais importantes para nós seres humanos. Inclusive, tem toda uma química, que é a química orgânica, que estuda os compostos deste elemento. Mas olha só, o carbono, por ser tão importante, ele foi o elemento escolhido para basear a massa. E o que foi feito? Foi imaginado que o carbono era como se fosse uma pizza. E pegaram o carbono e dividiram em 12 pedacinhos iguais. Claro que isso foi feito experimentalmente. Então imagine ali o carbono como sendo uma pizza, né? 12 pedacinhos iguais. Um pedacinho desse era o que a gente chamava de uma unidade de massa. Uma unidade de massa atômica. Lembra que nós falamos lá sobre a massa do próton? Pois é, esse pedacinho do carbono era a massa de um U, como a massa de um próton. Amores, anjos da minha vida, todos os elementos da tabela foram então baseados nessa massa do carbono. E aí a gente conseguiu observar várias massas de vários elementos. Por exemplo, o hidrogênio é 1 U, o enxofre é 32U, o oxigênio é 16U, o nitrogênio 14U, o sódio 23U, o cloro 35,5. Professora, se são pedacinhos, se a massa de um elemento é próton mais nêutron, que nós vimos isso, que era próton mais nêutron, como é que pode um elemento ter uma massa com vírgula? Como que pode um elemento ter uma massa que não é um número inteiro, professora? Eu observei isso, professora. Como que pode? Gente, a tabela periódica, ela mostra a massa ponderada, ou seja, ela faz uma média ponderada de todos os elementos que tem na natureza. E aí, você chega nesse número, que pode ser um número com vírgula, pode ser um número inteiro, pode ser um número fracionário, não sei. Então, você vai chegar nesse número através de uma média ponderada. Algumas pessoas devem estar pensando nesse momento, tá, mas eu não lembro o que é média ponderada, prof. Por isso, a gente vai fazer um exemplo. Vamos imaginar o elemento cloro. Olha só, tudo que eu estou falando é aproximado. Nós temos aproximadamente 20% de todos os cloros que nós encontramos na natureza com massa 37U. Como assim? A soma dos prótons e nêutrons de 20% de todos os cloros que a gente encontra na natureza dá 37. No entanto, cerca de 80%, quando a gente faz essa soma de prótons e nêutrons, nós percebemos que tem massa 35. Então, existem dois tipos de cloros diferentes, que é aquilo que nós conhecemos lá nas nossas aulas iniciais como elementos isótopos, mesmo número de prótons, porém massas diferentes. O cloro, ele é cloro desde que tenha 17 prótons em seu núcleo. Então, se tem 17 prótons, é cloro. No entanto, 20% dos cloros da natureza tem 20 nêutrons, o que daria uma massa 37. E os outros 80% aproximadamente tem apenas 18 nêutrons, o que daria uma massa igual a 35. Quando a gente quer colocar um número inteiro como massa, a gente pega a maioria dos cloros. Então, nós diríamos que o cloro tem massa 35. No entanto, quando você vai olhar na tabela periódica, você vê que está lá outra massa, está 35, alguma coisa. Dependendo da quantidade de casas decimais. Se for uma casa só, eles colocam 35,5. Mas tem tabelas periódicas que você vê 35,47, 35,4 alguma coisa. Então, isso acontece
Porque na tabela periódica a gente coloca a média ponderada. A média ponderada de todas as massas, de todos os elementos conforme eles se encontram na natureza. No caso do cloro, essa média seria calculada dessa forma, ó. Lembra que eu te disse que 20% dos cloros tem massa aproximadamente 37? Então, e aproximadamente 80% tem massa 35? Então vamos fazer a média ponderada disso. Média ponderada é quando você pega a quantidade e multiplica pelo valor. Olha só, a média ponderada ficaria assim, 37, que é a massa de 20%, vezes 20%. Então, 37 vezes 20, mais 35 vezes 80. Tudo isso dividido por 100, porque é a massa total do que eu multipliquei. Então, quando eu somo 20 mais 80, dá 100 no total. Por isso, a gente faz assim, 37 vezes 20, mais 35 vezes 80. Tudo isso dividido por 100. Ao fazer essa continha, você vai ver que vai dar 35,4. É que, na verdade, é aproximadamente esses números 20 e 80, tá? Por isso, a gente arredonda para 35,5, que é o que você encontra na maioria das tabelas periódicas. Ok, pessoal? Consegue entender isso? Então, olha só. Para nós, o que vale a massa do átomo é a massa que está lá na tabela. Se ele não te der essa massa, ele pode te dar formas de calcular. Se você tiver que calcular a média ponderada, basta você fazer a massa vezes a quantidade que é encontrada na natureza. Se ele te der 3 massas diferentes, você soma tudo. Massa vezes a quantidade encontrada na natureza. Massa vezes a quantidade encontrada na natureza. Massa vezes a quantidade encontrada na natureza. Pega toda a soma de tudo e divide pelo total de elementos considerados. Então, se você fizer porcentagem, você vai dividir por 100. Se você fizer números fracionários, se você fizer, por exemplo, 0,8, 0,2 como quantidade, você está considerando 1. Então, fica a seu critério. Eu digo para você, use porcentagem, fica mais fácil, mais tranquilo. Então, pessoal, o que determina o número que você vai utilizar é o exercício. Então, vamos fazer um exercício como teste, só para você entender. Observe, imagine um elemento X. Olha só, elemento X. Imagine esse elemento X com massa 40, sendo que apenas 40% dele na natureza é encontrado dessa forma. Então, olha só, eu tenho massa 40, 40% do elemento X é encontrado com massa 40. E 60% do elemento X é encontrado com massa 42. Para saber qual seria a massa atômica desse elemento, nós temos que fazer a média ponderada. Então, como seria a média ponderada? Me ajuda? Observa, observa, vamos junto, vamos junto. Olha só, 40% vezes 40. Então, 40 vezes 40. Mais 60 vezes 42. Tudo isso divididos por 100, certo? Olha só, observe, está aparecendo aí do ladinho. Então, 40 vezes 40, mais 60 vezes 42. Tudo isso divididos por 100. Isso vai ser igual a 41,2. Por isso, o elemento X estaria na tabela periódica com sua massa aparecendo lá como 41,2. Entenderam, meus amores? Sim? Compreenderam isso? Então, olha só. Todas as massas de todos os elementos da tabela periódica são baseadas, então, em 1/12 do carbono 12. Compreendeu isso? Sim? Quando você encontra um número inteiro, você sabe que foi baseado nesse 1/12 do carbono 12. Quando você encontra um número fracionário, um número com vírgula, né? Que vocês ficam, meu Deus, tem vírgula aqui? É porque foi feita uma média ponderada de todos os elementos existentes na natureza. Sim? Então, nós temos vários elementos na tabela periódica e todos eles têm sua massa baseada nesse 1/12 do carbono 12. É importante que você saiba que você não precisa memorizar a massa de um elemento.
Você também não precisa memorizar quantos por cento de determinada massa eu tenho na natureza. Tudo isso que eu falei são exemplos. Exemplos para você trabalhar conforme o exercício. Cada exercício vai te fornecer essas massas para que você possa trabalhar com isso. Cálculo estequiométrico é assim. Você usa a massa que você está aprendendo a usar agora com outras utilidades, outras coisas. Então, meus amores, para você não se perder nisso, a gente vai fazer mais um exemplo de média ponderada para que você consiga se organizar e saber calcular essa massa dos elementos. Então, olha só, imagine você que nós temos um elemento Y. E esse elemento Y, nós encontramos aproximadamente 55% dele na natureza, com massa 20. No entanto, o mesmo elemento Y, ele é encontrado 45% dele na natureza, com massa 22. Olha só, como que eu faço para saber a massa do elemento Y na tabela periódica? Na tabela periódica é feita uma média ponderada. Então, como que a gente faz? Pega a porcentagem, multiplica pela massa, soma outra porcentagem multiplicado pela massa e divide tudo por 100. Sim? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Então, observe, ó, 55 vezes 20 mais 45 vezes 22. Tudo isso dividido por 100. Quando você fizer essa continha, você vai chegar num resultado que é 20,9. Então, 20,9 é a massa atômica deste elemento Y lá na tabela periódica. Consegue entender isso, meus amores? Sim, sim. É igual você calcula sua nota no colégio. Cada prova tem um determinado peso. E esse peso, vezes a nota que você tirou, vai determinar sua média bimestral. Ok? Sim? Beijos, abraços, se cuidem. Dá tchau pra mim. Até a próxima aula. Tchau!